antes de começar a responder também, bom dia a toda a população de Botucatu, né? Uma excelente semana. Bom, com relação à saúde, Júnior, eu acho que a saúde nunca foi tanto testada na nossa cidade, no Brasil e no mundo, né? A gente está no meio de um enfrentamento de uma pandemia, né, que se alastrou muito rapidamente no mundo e que tem afetado, né, não só a saúde, mas também a economia mundial. Aqui em Botucatu, algumas experiências em relação ao enfrentamento da Covid-19, elas vão permanecer, né? Algumas ações que a gente implantou em relação ao enfrentamento da Covid-19, a gente vai manter. Por exemplo, a primeira ação que a gente adotou em relação ao coronavírus foi a montagem da Central Coronavírus, né? Uma ação que vai ser readaptada, mas a gente vai manter em relação ao atendimento da saúde. A montagem da Central Coronavírus foi referência nacional, e a gente viu, especialmente na nossa região, vários municípios aplicando também a mesma medida. Depois a gente conseguiu, né, através de um convênio com o HC Unesp, o laboratório do HC, montar um grande programa de testagem, né? A cidade de Botucatu foi a primeira cidade a testar todas as pessoas com síndrome gripal na comunidade. Depois a gente começou também a testar os casos de contatos familiares de caso positivo. Depois a gente começou a fazer a busca ativa da doença. Contratamos no meio da pandemia uma equipe, né, na verdade 10 equipes de atendimento domiciliar para casos de mobilidade reduzida, para poder fazer o teste RT-PCR. Né? A gente montou o programa Sentinela para garantir que as pessoas que testaram positivo pudessem permanecer em quarentena, porque a gente tinha várias denúncias de pessoas que testaram positivo e que acabavam, infelizmente, furando a quarentena. Tudo isso fez com que Botucatu fosse uma referência no enfrentamento da Covid-19 e que pudesse, então, figurar entre as 10 cidades do estado de São Paulo acima de 100 mil habitantes. Até mandei para vocês uma mensagem em relação a isso no final de semana, com a menor taxa de mortalidade por Covid-19. Na verdade, hoje a gente é a 8ª cidade no estado de São Paulo, de municípios acima de 100 mil habitantes, com a menor taxa de mortalidade de Covid-19 por coronavírus. E isso fez com que a gente pudesse compreender um pouquinho a dinâmica da doença e ter resultados bastante satisfatórios. Como proposta, vai ser fundamental a manutenção e ampliação do atendimento das 18 às 22 horas, das segundas às sextas-feiras, de todos os postos de saúde de Botucatu. Então a gente tem 10 postos de saúde abertos das 18 às 22 horas, né, no modelo Poupa Tempo Saúde, atendendo como pronto atendimento para poder ajudar no atendimento aqui do pronto-socorro adulto. E a nossa ideia é ampliar esse serviço e todos os postos abrirem das 18 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, inclusive nos distritos, ajudando muito, né, o atendimento de saúde durante a semana e reduzindo as filas de espera aqui no pronto-socorro adulto e também no pediátrico. Uma outra medida que a gente quer manter, como eu já falei, quero grifar, é manter as equipes de atendimento domiciliar, pelo menos também de segunda a sexta-feira, e em horários distintos, para poder atender a população de mobilidade com mobilidade reduzida. Está apagando aqui o cronômetro, eu não estou conseguindo enxergar. Uma outra ação importante é continuar a construção dos postos de saúde em diversos bairros de Botucatu. A gente já construiu mais um posto de saúde em Rubião Júnior, construiu mais um posto de saúde no Maria Luísa. Rubião Júnior já está operando em Maria Luísa, Santa Maria, Bosque 1, Bosque 2 e Para Todos. Começa a operar entre final de outubro e início de novembro, mas a gente precisa construir um posto de saúde aqui no Lava Pés. Lava Pés, que é o bairro mais antigo da cidade e ainda não tem uma unidade básica de saúde. A gente tem um projeto pronto e a área pronta já, e parte do recurso para construir o posto de saúde do Real Parque, que vai atender também a região norte, Itamaraty, Continental e outros bairros. Né? Uma outra ideia é mudar o modelo, estabelecer um modelo, a gente está discutindo com o HC isso já e com a Pirangi, estabelecer um modelo integrado de atendimento do pronto-socorro adulto e também do pediátrico aqui na nossa cidade. Isso vai poder fazer com que a gente consiga incrementar mais recursos e ampliar o número de médicos, especialmente nos horários de pico. Então, basicamente, parte das nossas propostas e também recapitular, né? É importante recapitular tudo que a gente fez para o enfrentamento do coronavírus aqui em Botucatu, é isso em relação à saúde.
Bom, em relação à educação, eu acho que mais do que falar, o que a gente colheu de resultado está à prova nos 4 cantos da cidade. O município de Botucatu, nessa gestão, foi o município com certeza que mais investiu na construção de escolas, né, e escolas de tempo integral. São 8 escolas em construção, na verdade 4 escolas já entregues, 3 escolas que a gente entrega ainda esse ano e mais uma escola que a gente entrega em 2021, porque foi a última escola a iniciar a construção, que é ali em Vitoriana. Todas as escolas construídas em bairros periféricos da nossa cidade e para atender uma população mais vulnerável. Por exemplo, Coab 1 é uma escola de tempo integral pronta já. Jardim Maria Luísa, para atender também o Santa Maria, o Bosque 1, o Bosque 2 e o Para Todos, a escola pronta e inaugurada. Eu vou falar algumas. Montemor, escola pronta e inaugurada. Itamaraty, escola pronta e inaugurada. E algumas outras escolas para a gente construir, como, por exemplo, ali a escola do lado do Cachoeirinha, a escola de tempo integral ali do Jardim Cristina, do Jardim Ciranda. E a gente quer continuar, Júnior, trabalhando para continuar construindo mais escolas e escolas de tempo integral. Porque o nosso sonho em Botucatu, eu gosto muito de falar de sonhos, né? E todos os sonhos que a gente estabeleceu como propostas em 2016, a gente conseguiu realizar. Então, o nosso sonho é universalizar as escolas de tempo integral aqui em Botucatu. Talvez não seja eu, num próximo governo ou um próximo prefeito, que venha conseguir universalizar ainda nos próximos 4 anos o ensino de tempo integral aqui em Botucatu, porque a gente tem que construir muito mais escolas. Mas com certeza eu vou contribuir bastante. São 8 escolas construídas nesse período, nesse governo, e a gente quer ampliar essas parcerias com a iniciativa privada para continuar a construção de escolas. Uma outra coisa que é importante se comprometer, porque o governo não se faz só com concreto e aço, é a manutenção sistemática e frequente da entrega dos uniformes escolares, que já há algum tempo já não vinha sendo entregue. No nosso governo a gente entregou 3 anos consecutivos os uniformes das crianças, né? Então, 5 camisetinhas, 2 de manga comprida, os shortinhos para a menina de elanca, para o menino de tactel, o agasalho, a calça de agasalho também. Isso é muito importante porque algumas crianças desistiam de estudar porque não tinham roupa, né? E infelizmente isso é uma verdade. Então, um cuidado que a gente tem que ter e manter esse compromisso de continuar entregando os uniformes para as nossas crianças aqui na educação do município. A gente aprimorou e melhorou muito também a merenda. Aqui na nossa cidade a gente tem feijoada como no cardápio da merenda, a gente tem estrogonofe, a gente tem escondidinho, a gente tem arroz, feijão, uma salada farta, carne de panela, né? São coisas que são cuidados importantes para as nossas crianças. A gente sabe que para algumas crianças a principal refeição está na merenda escolar. Então é um cuidado que a gente teve, inclusive cadastrando todos os produtores rurais do nosso município, né, produtos fresquinhos, né, colhidos aqui na nossa cidade, para poder atender as crianças de Botucatu. Um outro compromisso que a gente tem que fazer, e esse talvez seja um dos mais difíceis, mas é continuar construindo também escolas para educação infantil e ampliar os convênios, as parcerias que a gente tem com as organizações sociais para a gente reduzir ainda mais o número de vagas pendentes na educação infantil. Nas creches aqui de Botucatu a gente conseguiu reduzir bastante, né, mas a gente precisa zerar esse número de vagas e é muito dinâmico, porque em Botucatu chega a nascer 80 a 100 crianças por mês. Então, se a gente fazer um crescimento vegetativo, estabelecer uma curva de crescimento vegetativo dessas crianças, a gente percebe que a gente tem que estar ampliando muito fortemente esse número de vagas e isso pode ser feito com as organizações sociais que têm nos atendido muito bem. Então, o trabalho na educação vai ser no sentido de continuar a construção das escolas de tempo integral, continuar a entrega dos uniformes das nossas crianças, trabalhar também para poder melhorar as condições de trabalho dos nossos professores e, havendo possibilidade com o Fundeb, daí sim implantar um programa de progressão funcional e trabalhar também para reduzir o número de pendentes de vagas em creches e continuar melhorando a alimentação na merenda na nossa cidade. Aliás, a merenda da nossa cidade é referência também nacional. Já recebi vários prefeitos aqui para conhecer o trabalho que é feito na merenda da cidade de Botucatu.
Eu acho que primeiro a gente entender que nesse ano 2020 a gente teve enfrentamentos importantes, né? Parte deles relacionados com desastres naturais, né? E a questão da defesa civil é um ponto importante em relação à segurança, que é um tema bastante amplo também. Mas logo depois do enfrentamento a esse desastre natural, que foram as chuvas do dia 10 de fevereiro, né? A pandemia, e depois, infelizmente, nesse ano a gente teve também um assalto importante a bancos aqui em Botucatu. Embora esse assalto tenha sido um atentado ao Estado, a gente tem que melhorar, né? O Estado tem que melhorar esse trabalho de inteligência, porque esse tipo de assalto ele tem que ser evitado. Depois que os bandidos estão aqui, a gente tem que enfrentar. Enfrentamento que aconteceu nesse último assalto, né? No primeiro assalto, me parece que as forças de segurança, especialmente a Polícia Militar, ainda vinha de um descolamento de serviços integrados entre Guarda Municipal e Polícia Civil, né? Mas nesse enfrentamento agora de julho, do final de julho, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, as forças de segurança aqui deram um show. São 12 pessoas que já foram presas, entre elas o principal integrante dessa quadrilha, que é o Gianecchini, que está preso, né? O líder máximo dessa quadrilha, né? E mais 10 ou 11, se eu não me engano, integrantes da quadrilha com mandato já de prisão, né? Além disso, a gente sabe que eles tiveram perdas importantes aqui. Então, quero primeiramente parabenizar a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, as Forças de Segurança de Botucatu, agradecer também o COI, né? A rota que teve aqui muito rapidamente fez um enfrentamento importante, o BAEP, né? Eu acho que o Estado se mobilizou para poder atacar também, né? Contra-atacar essa quadrilha, e com sucesso. Então é assim que vai acontecer. A gente não pode prometer que não vai ter epidemia, a gente não pode prometer que não vai ter novos desastres naturais, a gente não pode prometer que a gente não vai ter ataques de bandidos, de quadrilhas, mas a gente pode prometer que aqui em Botucatu eles não vão ter vida fácil. E foi o que aconteceu. Mas é importante falar um pouquinho do que foi feito, e é importante falar também de compromissos. Eu acho que dentre, talvez, 3 ações importantes que foram feitas em relação à segurança aqui em Botucatu foi a retomada da atividade delegada. Isso ajuda a Polícia Militar a ajudar o município. Então são equipes extras que são pagas para poder atender os munícipes em horários de contraturno, vamos chamar assim, das ondas da Polícia Militar, né? Um trabalho importante em relação à renovação da frota da Guarda Municipal. A gente trocou por 50% da frota, inclusive as motos, e a criação da Patrulha Maria da Penha. Essa patrulha já desbaratou vários crimes, já atendeu muitas mulheres que foram objetos, né, de agressão e assédio moral e assédio sexual, e aí a gente quer ampliar, né, a Patrulha Maria da Penha. Mas como proposta, né, infelizmente a gente não conseguiu ainda implantar, mas a gente já está construindo o COI, que é o Centro de Operações Integradas, que fica no anexo ali da Pinacoteca. Então, essa construção já está acontecendo, essa licitação já foi feita, e até o final do ano a gente tem o COI preparado para receber as telas para monitorar 24 horas a cidade. E esse ano ainda, a gente está terminando o termo de referência, a gente publica o edital para a contratação de 19 câmaras OCR, que são aquelas câmaras que captam a imagem das placas dos carros que entram na cidade, que saem da cidade, mais 9 câmaras espalhadas estrategicamente na região central da cidade, para poder criar o vínculo das imagens dos carros que entram, percorrem a cidade ou que saem. Então isso vai ser bastante importante para a gente, primeiro, aumentar o sentimento de segurança da população e ajudar também na continuação da redução dos crimes de furto, roubo, que a gente tem, né, um declínio desses crimes já há bastante tempo aqui em Botucatu. Botucatu continua sendo uma cidade muito segura, continua sendo uma das cidades mais seguras do estado de São Paulo e do Brasil, e é uma cidade que tem que enfrentar, né, a bandidagem como outras cidades do estado estão enfrentando, e também do Brasil. Então, mais uma vez, destacar o enfrentamento que houve aqui no dia 31 de julho pelas forças de segurança, né, e destacar também o trabalho que retomou, o trabalho integrado das forças de segurança, foram retomados com a vinda do Dr. Talamonte, né, o Dr. Talamonte, que já veio sucedendo o Dr. Toninho, que já fazia esse trabalho bastante fortemente aqui, mas com a vinda do Coronel Semensati, junto com Marcelo Emílio, um trabalho integrado que já deu respostas à bandidagem aqui nesses últimos tempos.
Júnior, a cidade de Botucatu, ela vem melhorando muito a sua infraestrutura, né? Construção de casas populares, e na construção desse programa de casas populares, 10% dos imóveis, eles são para deficientes físicos, pessoas portadoras de deficiência. Ontem passei no Cachoeirinha e todos os prédios, apartamentos térreos, são para essas pessoas, né? E eu acabei visitando os apartamentos térreos, passando um pouquinho ali, brincando com as crianças, e vi quantas pessoas com deficiência a gente atendeu com esse programa, que já é considerado o maior programa de habitação popular per capita do país. São 5.000 unidades, ou que já foram entregues, ou unidades que ainda serão entregues, mas projetos viabilizados e obras em construção. Então, 10% disso, imagina o número de pessoas com algum tipo de deficiência física que serão atendidas. Um outro programa que a gente tem é de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Eu tenho um número aqui que só no Grupo Caio, né, nesses últimos 18 meses, foram empregadas de 38 pessoas com algum tipo de deficiência, né? E é um trabalho que a gente quer ampliar e expandir com todas as outras empresas aqui de Botucatu. Então a gente capacita, né? A gente trabalha na capacitação dessas pessoas, mas está conseguindo, graças a Deus, também reinserir essas pessoas ou inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Um ponto forte do trabalho de inclusão social aqui no nosso município, que a gente quer ampliar, também é a frente de trabalho, Botucatu em Frente. Então a gente acaba escolhendo aquelas pessoas que têm dificuldade de serem inseridas no mercado de trabalho. A gente já atendeu mais de 200 pessoas no Botucatu em Frente, pessoas com alta vulnerabilidade social e também pessoas com deficiência física, que a gente reinsere no mercado através da frente de trabalho e capacita também. São 4 dias de trabalho, 6 horas por dia e um dia só de capacitação. E o compromisso de algumas empresas aqui, como é o Panelão, que já entrou na cidade contratando essas pessoas para trabalharem. Então, política de inclusão, né, social tem que ser trabalho, né? Eu entendo que o trabalho é o que mais tem resultado em relação a políticas de inclusão. Mas a gente já implantou quilômetros e quilômetros daqueles pisos táteis para as pessoas com dificuldade de mobilidade e com deficiência visual. A gente fez a segunda etapa da revitalização da Rua Amando. São 6 quarteirões com piso tátil e agora a gente está levando esse mesmo modelo de revitalização para Major Mateus, ali desde o Dom Lúcio até a Secretaria de Saúde, no Pontilhão, lá embaixo. Todos os quarteirões com piso tátil, uma boa parte dessa obra já está pronta. Isso vai ajudar muito as pessoas que têm mobilidade reduzida e dificuldade, algum tipo e algum grau de dificuldade visual. Fundamental também falar da parceria que a gente tem com algumas instituições, entre elas a APAP, que vem fazendo um trabalho bastante forte de inclusão e de capacitação de pessoas, especialmente na área esportiva. A gente criou o Fundo da Mulher através de uma lei municipal, que também vai ajudar nesse enfrentamento. E em falar em mulher, por se falar em mulher, a gente está também construindo e deve entregar até o final desse ano, início do ano que vem, para depois implementar ações importantes no combate à violência à mulher. O centro de referência ali na Paula Vieira, a gente recuperou um prédio público que estava às moscas ali do lado do albergue municipal, recuperou um prédio público para poder montar um grande centro de referência da mulher, com psicólogos, com médicos, com assistência social e com trabalho forte no atendimento da mulher vítima de violência. Então são trabalhos importantes. Como proposta aqui, a gente tem a proposta de realizar também o Censo Municipal da Pessoa com Deficiência, para a gente conhecer um pouquinho mais esse público e atuar mais focado nas deficiências dessas pessoas, efetivar de fato a Comissão Permanente de Acessibilidade, ou seja, uma comissão que vai estar discutindo junto com os nossos engenheiros no escritório de projeto, todos os projetos que a gente vem executar, sejam viadutos, pontes, a represa do Rio Pardo, mais uma vez melhorando os programas de habitação social, a construção de escolas. Essa comissão vai trabalhar junto com o escritório de projetos para que a gente tenha projetos adaptados a essas pessoas com mobilidade reduzida ou que são portadoras de algum tipo de deficiência. Eu acho que parte de tudo que a gente sonha, o tempo corre muito rápido, mas parte de tudo que a gente sonha em relação à inclusão social é isso: emprego, né, e geração de oportunidades de renda.
Eu gosto de trabalhar muito com indicadores, né? E é importante falar do que aconteceu de 2000. Quem está no governo tem que prestar contas. Então, tenho que ocupar o tempo prestando contas do que aconteceu, do que a gente fez. Afinal de contas, a gente já teve a oportunidade, como outros candidatos, de passar pela vida pública, seja como prefeito, como vereador. Então, a gente tem que prestar contas do que a gente fez e falar um pouquinho de propostas. Então, a gente está dividindo o tempo nesse sentido. Em relação à geração de emprego e renda, é fundamental a gente analisar os indicadores que são oficiais do governo federal, e um deles é o CAGED. O CAGED aponta para janeiro de 2017, que foi o nosso primeiro mês de governo, 1º de janeiro de 2017, até agosto de 2020, para uma geração de mais de 3 mil postos de trabalho. A gente vê, às vezes, algumas pessoas relativizando os fatos ou deturpando esses fatos. Veja, a gente não pode eu não posso chegar aqui e falar que Botucatu gerou 7 mil empregos nesse período, porque não gerou emprego só, houveram demissões também. Então, quando a gente fala indicador do CAGED, a gente tem que falar sempre em saldo. Quantas pessoas admitidas nesse período e quantas pessoas demitidas. E o saldo em Botucatu foi muito positivo. Aliás, um dos saldos mais positivos dos últimos 20 anos, das últimas 2 décadas. Foram mais de 3 mil postos de trabalho, se não me engano, 3.400 e poucos postos de trabalho gerados de janeiro de 2017 a agosto de 2020. E nesse ano de 2020, um ano muito complicado na economia mundial, onde a gente vê milhões de pessoas no Brasil e no mundo que perderam os postos de trabalho, em Botucatu, em agosto, a gente já começou a criar postos de trabalho. Né? Quando a gente faz o saldo de pessoas que foram admitidas e pessoas demitidas, a gente já tem mais de 200 postos de trabalho, se eu não me engano, 284 postos de trabalho criados em agosto de 2020 aqui em Botucatu. E a gente precisa ampliar esse número, precisa melhorar. E a gente tem uma proposta, a primeira proposta é de transformar o Parque Tecnológico, né, num grande distrito industrial. É lógico que ali foi concebido para empresas de base tecnológica. Numa dificuldade, eu não posso ficar com um parque tecnológico vazio esperando empresas de base tecnológica. Então ali tem áreas, né, tem diversas áreas, terrenos já para poder receber empresas que querem vir para Botucatu. Ali está à disposição. Né, e nenhuma empresa ainda construiu nas grandes áreas ali, naquele terreno, nenhuma indústria. Então ali está à disposição das empresas de Botucatu. Ali virou um distrito industrial. A gente precisa criar, acabar de construir o Distrito Industrial 4, mas já tem áreas ociosas ali para o recebimento de empresas. Mas eu acho que o mais importante, eu acho que um projeto bacana que a gente quer fazer, além da manutenção do programa Botucatu em Frente, que é essa grande frente de trabalho, a gente quer ampliar, duplicar a capacidade de atender as pessoas nessa grande frente que é o Botucatu em Frente, é continuar atraindo investimentos, como as grandes redes varejistas que a gente trouxe, aqui pertinho da rádio, o Confiança e também a Avan, e lá na região leste de Botucatu, o Panelão. Né, e já existe uma outra grande rede de supermercados que deve se instalar ali na Dante Delmanto, depois que a gente fez a revitalização, e também uma boa notícia, né, um movimento que já está acontecendo, já tem 4 empresas já com compromisso de virem para Botucatu nos próximos anos, mas a criação de novos postos de trabalho através de uma parceria com um dos grandes grupos econômicos aqui de Botucatu para a criação do Polo Metal Mecânico. Esse Polo Metal Mecânico consiste em atrair empresas menores que prestam serviços para grandes empresas aqui em Botucatu e trazer para Botucatu. Então já tem uma empresa de Rio Claro, uma empresa do Rio de Janeiro, uma empresa ali do ABC, né? São 4 empresas que já estão vindo aqui para Botucatu, e as empresas que não vierem, que são fornecedoras de produto, mão de obra para esses grandes grupos econômicos, entre eles Caio, Irizar, Embraer, né? Essas empresas terão a oportunidade de desenvolver as empresas de Botucatu. A Frag, por exemplo, no Distrito Industrial 3, ela já está fechando um contrato com a Caio para poder entregar as estruturas metálicas de ônibus para a Caio aqui, porque uma das empresas da Caio não quis vir para Botucatu, foi convidada, né, para vir para Botucatu para poder montar a sua empresa aqui. A gente ia dar o apoio com as áreas necessárias para construção da fábrica, e essa empresa não quis vir,
Então a CAI está desenvolvendo fornecedor aqui em Botucatu e está gerando mais empregos na FRAG. Então isso é muito importante, né? A criação desse polo metal mecânico tem a capacidade e potencial de atrair mais 10 empresas entre médio e pequeno porte, uma capacidade de geração de 600 empregos a 1.000 empregos na indústria aqui no nosso município, além das grandes redes varejistas que a gente continua atraindo com os investimentos em infraestrutura que a gente está fazendo aqui em Botucatu. Primeiro, quero agradecer a Deus, né, pela honra de governar a nossa cidade. Eu não posso esquecer nunca que boa parte de tudo que a gente construiu, ou tudo que a gente construiu aqui em Botucatu, foi fruto de milagres que aconteceram, né? Porque foram grandes obras, grandes ações, uma transformação da infraestrutura do município, e eu creio que tudo isso faz parte de um grande plano, né, de alguns milagres que aconteceram na nossa cidade. Agradecer ao nosso vice-prefeito, André Pérez, que tem comigo governado a cidade. Quando ele fala que o gabinete dele é na rua, tocando obras, isso aconteceu nesses 4 anos. Então quero agradecer ao André, todos os nossos secretários e servidores públicos municipais que enfrentaram grandes desafios, especialmente nesse ano 2020, e não deixaram a peteca cair. Agradecer a população de Botucatu, que praticamente me carregou no colo nesse ano 2020, momentos difíceis, delicados, dramáticos, e por onde eu ando, as pessoas relembram esses momentos e me agradecem pelo empenho, pelo esforço que a gente implementou para poder enfrentar todas essas dificuldades. Mas, na verdade, eu que tenho que agradecer a população, porque é tanto carinho, é tanto respeito, que chega a emocionar. Ontem e sábado, que são os dias que eu tenho para andar nas ruas de Botucatu, andei nas ruas de Botucatu e confesso que eu me reenergizei, né, que eu fiquei muito mais forte, porque é um carinho imenso. E me comprometer com a população de Botucatu, de prometer pouco, que foi o que eu fiz em 2016, e realizar muito, né? Nosso governo não é de falação, a gente acredita muito no trabalho, e o trabalho que vem sendo realizado nos 4 cantos da cidade. O maior programa de habitação popular que essa cidade já viu, o maior programa de obras de infraestrutura que essa cidade já viu, com a primeira etapa do anel viário, o segundo viaduto depois de 60 anos que esse município já viu, primeira etapa do anel viário já pronta, né, a maior construção de escolas que esse município já viu, né, grandes obras de infraestrutura, a maior obra de infraestrutura também que o município já viu, que é a obra da represa do Rio Pardo. Se vocês visitarem, se a população visitar o Véu de Noiva, já vai ver que a barragem já está saindo do chão, essa obra já é uma realidade, a revitalização inteira da bacia do Rio Pardo, a reconstrução do município, 41 pontes, que foram construídas em 160 anos de município, a gente está construindo em 1 ano, 34 delas, 35, junto com a ponte do Salgueiro, já estão prontas, todas as pontes na zona rural, todas elas construídas. Um município que foi referência no combate ao coronavírus no estado de São Paulo e no país, um município que foi resiliente em relação a tudo que aconteceu. E o mais legal de tudo, eu não sabia disso, quando você clica no Google lá, quando você coloca uma palavra-chave e fala cidade solidária, é incrível, né? Aparece a cidade de Botucatu, face a tudo isso que a gente enfrentou esse ano. Isso é prova que a cidade se mobilizou e a prova que a população da cidade de Botucatu é uma população diferente e vem nos ajudando a conduzir o município nesses últimos 4 anos.